Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Maia e eu vou falar um pouco sobre a questão financeira. A questão da educação financeira em uma proposta de capacitação para estudantes universitários. Então, primeiramente, quais são os objetivos, dessa capacitação? Primeiro, estimular estudantes universitários a alcançarem uma certa estabilidade financeira por meio da gestão consciente de suas finanças pessoais. E o segundo é promover o planejamento financeiro e o desenvolvimento pessoal desses alunos. Aqui tem uma breve introdução, né? Então, a questão da educação financeira ela tem crescido muito nos últimos anos. Ela representa um fenômeno que pode ultrapassar os limites do bem-estar individual para se tornar uma questão de política pública. As pessoas elas devem planejar, poupar e cuidar dos próprios recursos. Só que, ao mesmo tempo, elas estão sendo bombardeadas por diversos produtos de consumo cada vez mais sofisticados e possuem à disposição uma diversidade de opções para obtenção de crédito muito grande, inclusive pela popularização dos próprios cartões de crédito ultimamente. No Brasil, a situação é um pouco complicada. Os dados referentes a março de 2016, levantados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e divulgados na Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, são os seguintes: 79% das famílias brasileiras pesquisadas têm dívidas com cartão de crédito, cheque especial, carnês de lojas, crédito pessoal e crédito consignado. Desses, o cartão de crédito é o responsável pela maior parte, totalizando 69,4%. 32% das pessoas declararam ter dívidas em atraso e 38% declararam não ter como quitar essas dívidas. O que é a questão financeira, então, né? O indivíduo educado financeiramente é aquele que teve acesso ao conhecimento sobre o assunto e que pode demonstrar que já utilizou o conhecimento adquirido. A educação é obtida por meio da experiência prática e da ativa aplicação do conhecimento. À medida que a educação financeira do indivíduo se eleva, ele se torna mais competente financeiramente. E aí existem 3 pilares para a gente estudar a educação financeira, que é a teoria do capital social, a teoria da autoeficácia percebida e a teoria da consideração de consequências futuras. Então, primeiro, a teoria do capital social. Ela considera que a influência da família, no caso dos estudantes universitários, e dos relacionamentos sociais no grau de conhecimento financeiro desses indivíduos. Então, é o que está ao redor desse estudante universitário, né? A família, os amigos, enfim, tudo que vai influenciar ele na questão financeira. Segundo, a teoria da autoeficácia percebida, né? Aqui, ela reflete o grau de confiança que os indivíduos têm na manutenção da sua mudança desejada. Ela se refere não às habilidades que o indivíduo tem, mas ao julgamento que ele faz dessas habilidades que possui. É o julgamento dessas pessoas sobre a sua própria capacidade de organizar e executar os cursos de ação requeridos para obter determinados tipos de desempenho em relação a uma mudança. E, por último, a teoria das considerações das consequências futuras, que consiste em considerar as consequências imediatas versus as consequências futuras decorrentes de seus comportamentos no presente. E quais são os benefícios da educação financeira, né? Existem diversos benefícios, mas aqui eu listei 3 deles. Então, primeiro, é modificar o seu perfil de consumidor. Então, a pessoa deixa de ser tomador de recursos e passa a ser investidor de recursos. Então, o que isso significa? Tomador de recursos é aquele que gasta mais do que produz, enquanto que o investidor, como o próprio nome já diz, é aquele que tem habilidade para acumular riquezas, acumular recursos.
Outro benefício da educação financeira também é a redução do estresse. Então, o controle financeiro está totalmente ligado ao equilíbrio emocional. E, por último, o planejamento do futuro, né? Tanto a curto prazo como a longo prazo. A educação financeira nos permite isso. Então, para um planejamento financeiro eficiente, é necessário ter organização, foco e controle. E aqui tem algumas dicas. Então, para o planejamento financeiro de um estudante universitário, primeiramente ele tem que tomar cuidado com cheque especial e cartão de crédito. Então, recomenda-se que ele conheça bem os limites do cartão, evite parcelar as faturas, porque os juros são altíssimos, e evite também andar com o cartão toda hora disponível. Depois, é necessário incluir alguns gastos previstos no orçamento mensal, como aluguel, por exemplo, repúblicas e kitnets costumam ter preços mais acessíveis. Então, pesquise bem antes de escolher um bom local, cujo preço não seja muito elevado. O transporte. Faça um levantamento dos gastos com transporte, seja público ou próprio, e inclua no seu orçamento mensal. E, por último, os materiais didáticos, que muitos podem considerar não sendo um gasto, podem acabar esquecendo de considerar esse gasto, né, no seu orçamento, mas ele faz diferença. Então, livros, apostilas, xerox, materiais de papelaria, principalmente na área de arquitetura, na engenharia também, desenho de projeto. Tem alguns materiais com preço elevado, então é necessário incluir esses gastos no orçamento. Em relação a livros, hoje em dia não são muito utilizados, né, mas ainda tem estudantes que gostam de ter livros disponíveis, e caso não tenha nas bibliotecas da universidade, procure em sebos ou até mesmo com outros alunos que já não usam mais. Metas. Estabeleça metas a curto e longo prazo. Então, a educação financeira é a medida do grau em que o indivíduo entende os principais conceitos financeiros e possui a habilidade e confiança para administrar de forma apropriada. Então, é necessário estabelecer metas a curto e longo prazo para isso, em meio aos eventos que ocorrem em sua vida e as mudanças de condições econômicas ao redor. Aqui tem algumas dicas e sugestão, né? Então, para você estabelecer meta, primeiro defina as suas metas. Quais são as suas metas? Como elas se relacionam com a sua realidade atual? Em quanto tempo seus objetivos se tornarão realidade? E o que você deve fazer para que isso aconteça? O que deve ser feito para o seu objetivo se tornar uma realidade no futuro? E como uma proposta de avaliação, eu lanço um desafio, que seria a elaboração de um levantamento pessoal de gastos durante toda a graduação, ou durante um período, enfim. E caso fosse durante toda a graduação, eu proporia também o cálculo do tempo para recuperar esse dinheiro investido após a formação, com a projeção de um salário. E foi isso. Obrigada, pessoal.